Aleluia. Que presença maravilhosa, amados. O Espírito Santo de Deus está falando conosco desde o princípio deste culto. A presença dele é real aqui neste lugar. E eu creio que ele vai continuar falando comigo e com você. Aleluia. Não desperdice um segundo desta oportunidade. Fica ligado, porque Deus tem algo poderoso ainda para nos falar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías 6. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já falou aqui conosco. Continue falando comigo, Pai, com a tua igreja, segundo o propósito do teu coração para cada um de nós aqui nesta manhã. Sinta-se à vontade, Espírito Santo, e continua trabalhando em cada um de nós. Isaías 6, a partir do versículo 1. Você encontrou aí? Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar também no telão. Os irmãos já vão estar colocando ali. Aleluia. Aleluia. Isaías 6, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. No versículo 3, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Amém? Você pode se assentar. Continua ligado com o Pai, dando glória a Deus, respondendo a essa presença maravilhosa de Deus aqui. Amém? Você fica à vontade, viu, para dar lugar para Deus, porque a presença dele aqui é real, amados. Tá tão gostoso esse lugar, mas tão gostoso. Ah, Espírito Santo. O que aconteceu aqui no capítulo 6 de Isaías? Isaías aqui teve uma visão da glória de Deus. Mas a minha pergunta é: por que Isaías só teve essa visão tão gloriosa da parte de Deus após a morte do rei Uzias? Por quê? Porque é isso que ele começa dizendo aqui no capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Por que apenas quando a morte do rei acontece, Isaías tem essa visão gloriosa? Queridos, a Bíblia vai nos dizer um pouco acerca da vida desse rei. Rei Uzias começou a reinar com 16 anos de idade, bem jovenzinho. O seu reinado durou em torno de 52 a 55 anos. Ele reinou. O reinado do rei Uzias foi marcado por uma fama de muito poder. Você sabia disso?
Em 2 Crônicas, capítulo 26, vai dizer um pouco acerca desse rei. O reinado dele foi conhecido pelo poder, pela riqueza. Era rico, o seu exército era extremamente poderoso, tomado de homens extremamente bem treinados, extremamente bem armados. Portavam de armamentos construídos por especialistas da época. Isso tudo você vai encontrar em 2 Crônicas 26. Não só o seu exército era poderoso, mas ele era rico na agricultura, porque ele gostava de agricultura. Então ele investia muito na agricultura, mantinha aqueles trabalhadores na agricultura, e não era pouco, eram muitos. Ou seja, ele tinha condições, ele tinha um gasto que ele podia manter. Criava rebanhos. Então a fama do rei Uzias, do reinado do rei Uzias, era essa, foi essa: um reino extremamente poderoso em todos os aspectos que você possa imaginar. E por quê? Porque o rei Uzias, amados, começou muito bem o seu reinado. A Bíblia diz que enquanto o rei Uzias buscava o Senhor e obedecia os seus mandamentos, Deus o fazia prosperar. Enquanto Uzias tinha o coração voltado para as coisas de Deus, Deus dava vitória. Em todas as batalhas, os povos que Uzias e os seus exércitos enfrentavam, a vitória era garantida, porque Deus estava com Uzias. Porque o coração de Uzias até então estava voltado em cumprir os mandamentos e agradar a Deus. Porém, amados, chegou um determinado momento que o poder e a sua glória, o seu reinado tomou uma fama, uma proporção tão grande, mas tão grande, que esse homem não soube lidar com isso. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o orgulho tomou conta do coração de Uzias. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 20, eu anotei aqui para você conferir. 20 em diante, vai relatar que o orgulho começou a tomar conta do coração desse rei. E a partir desse momento ali, quando o orgulho entra no coração desse rei, Uzias assinou ali a sua derrota. A ponto dele se achar tanto, que ele se achou capaz de queimar incenso no altar do incenso dentro do templo da casa do Senhor. E o que isso quer dizer? Com essa atitude de Uzias, com o coração orgulhoso, ensoberbado, não, eu sou o cara, Deus está comigo, então agora eu também vou queimar incenso no altar do incenso dentro do templo. Por que não podia fazer isso? Porque nessa atitude de Uzias, ele estava ferindo um dos mandamentos de Deus da época. Essa tarefa estava designada apenas para os sacerdotes consagrados e ungidos, os descendentes de Araão. E Uzias se achou no direito de fazer aquilo. E ali, Uzias assina a sua derrota. A ponto de o sumo sacerdote e mais 80 sacerdotes se levantaram e foram ao encontro daquele rei poderoso, soberbo, para enfrentá-lo e dizê-lo: ei, você não pode fazer isso, Uzias. Isso é tarefa para sacerdotes. Saia daqui. 2 Crônicas 26 relata toda essa história acerca desse rei. Tamanha foi a fúria e a indignação despertada dentro do coração desse homem pela atitude do sumo sacerdote e dos sacerdotes, por ir contra aquilo que ele estava achando que podia fazer. Ficou tão furioso, tão indignado, ele nem chegou a queimar o incenso. Ele estava com os incensos nas mãos para queimar dentro do templo. E com aquela indignação, com aquela raiva, aquela fúria,
naquele exato momento, Deus o feriu com lepra na sua testa. Diz a Bíblia que Uzias, a partir dali, sofreu com essa lepra até a sua morte. Isso é muito forte, amados. O que eu gostaria assim que nós entendêssemos nesta manhã é que esse reinado tão poderoso, tão forte, baixo deles, desse reinado, o povo, como que esse povo se sentia? Seguro? Eu acredito que sim, porque o seu rei era poderoso. Era um povo muito seguro e certo do seu dia, do seu amanhã, porque havia riqueza, havia um exército poderoso, havia fartura. As expectativas sobre aquele reinado, sobre o rei Uzias, era muito forte, por causa do seu poder. Então aquele povo, eu acredito, pastor Sérgio, que ele estava muito seguro, que nada ia acontecer, que nada poderia atingi-los, que nada feriria eles, não haveria necessidade, por conta desse poder, desse reinado tão poderoso, que até então o rei temia a Deus. O que de mal poderia acontecer? Pois bem, o mal chegou, o rei não guardou o coração, o orgulho entrou e o corrompeu. Mas e Isaías no meio disso tudo, pastor? O que Isaías tem a ver? Isaías, amados, está nesse contexto. Diz alguns estudiosos da Bíblia que Isaías, ele tinha acesso aos palácios dos reis, por ele ter vindo de uma família muito influente da época. Alguns ainda acreditam e dizem que Isaías possivelmente teria um parentesco com o rei Uzias. Então Isaías estava inserido no meio disso tudo, confiando no rei Uzias, no seu reinado, no seu poder, estavam baixo a esse reinado. Porém Isaías vem e escreve, aqui no capítulo 6 que acabamos de ler: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi a glória de Deus. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Sabe o que eu começo a entender aqui? Que os olhos de Isaías estavam voltados para as coisas dessa terra, pastor, até então. Os olhos de Isaías, as expectativas de Isaías, estava toda voltada para as certezas dessa terra que o reinado do seu rei Uzias lhe proporcionava. Os seus olhos, até então, espirituais, estavam fechados. Então o que aconteceu? Com a morte do rei Uzias, eu acredito que começou a bater a famosa bad que se fala por aí hoje, né? Deu ruim. Puxa, aquele cara, o rei forte, o rei rico, temente a Deus, o que garantia o hoje e o amanhã, morreu. E agora? O que vai ser de nós? Eu acredito que esse tipo de pensamento começou a passar na cabeça de Isaías. Tristeza, quem sabe? Saudade do rei Uzias, quem sabe? Esse tipo de pergunta, o que vai ser agora? Como é que vai ser o reinado daqui para frente? Uzias tinha uma estratégia, Uzias tinha um domínio, um jeito de reinar, de liderar. E agora? O que Isaías faz? Vai para o templo, porque essa visão que ele teve foi dentro do templo. Então eu acredito que nesse momento, após a morte, ele vai para o templo. E ali, pensando com Deus, meditando, lamuriando, lamentando, não sei. De repente, quem sabe ele chega a olhar para cima e fala: e agora, Deus? O que vai ser? Não é assim, amados? Tantas vezes que a gente passa,
Parece que está tudo certo, está tudo bem, de repente acontece algo inesperado. Aquele porto seguro já não é mais tão seguro. Aquela garantia já não está tão garantido. Aquela certeza já virou incerteza. Que é o que faz muitas das vezes nos levar até os pés do Senhor. Olhar para o alto. Elevo para os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Quem sabe Isaías fez isso, entrou lá e olhou. Meu Deus, e agora? Uzias morreu. O que vai ser de nós? E ali, com esse coração em pedaço, com esses pensamentos, indagando a Deus, Isaías teve a maior experiência da sua vida. E nós vamos entender por quê. Não foi uma experiência comum, foi a experiência que marcou a sua vida, a experiência do seu chamado. Enquanto Isaías estava voltado com seus olhos para o reinado de Uzias, quem sabe impressionado com tanto poder, com tanta perfeição, com tanta organização, com tanto domínio, capacidade humana, os olhos de Isaías se manteve fechado para as coisas do céu. Após a morte do seu rei poderoso, Deus abre o mundo espiritual para ele, e ele consegue contemplar o verdadeiro Rei dos Reis. Observe que, qual foi a visão de Isaías? Eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. Quem senta no trono? Rei. Rei. É rei que senta em trono. Antes da morte de Uzias, os olhos de Isaías estavam voltados para o trono de Uzias, um rei dessa terra, as coisas dessa terra. Após a morte, Deus abre os céus que estavam fechados. Quem sabe até ali os céus estavam fechados, amados, para Isaías, porque os seus olhos, os seus entendimentos estavam muito presos nas coisas desta terra. Ei, você quer ter experiência com Deus? Aqui Isaías viu o sobrenatural. Aqui Isaías viveu o sobrenatural. Ele viu. Você quer viver as coisas sobrenatural? Eu quero. Você quer provar das coisas sobrenatural? Eu quero. E o que eu faço, pastora? O que nós fazemos é nos desprender. A primeira coisa, amados, é nos desprender, é tirar os nossos olhos dessa terra e olhar para o alto. Olhar para o alto, buscar as coisas do alto, porque é impossível provar das coisas espirituais estando nessa terra, com a mente assentada muitas das vezes na razão. Deus é Espírito. E para que nós possamos provar do espiritual, precisamos estar espiritual. Se desprenda dessa terra. As canções, como diz a nossa irmã, estão em conexão com a palavra. Nós não somos daqui, somos estrangeiros nessa terra, estamos de passagem. E enquanto estamos aqui de passagem, Deus tem um propósito, e quem sabe o propósito de Deus seja como o de Isaías, abriu o céu sobre a sua vida, para que você possa provar do sobrenatural de Deus para você e para mim. Queridos, essa experiência que Isaías teve foi tão forte, foi tão profunda, foi tão de Deus, que Isaías, a partir desse momento, não foi mais o mesmo homem. Aqui eu começo a entender também, que quando eu começo a provar, pastora Rosângela, do sobrenatural de Deus, da glória de Deus, é impossível, irmã, nós permanecermos da mesma forma. É impossível. Olha o que a glória de Deus provocou em Isaías. A primeira coisa que a glória de Deus provocou em Isaías, quando ele viu aquela visão, quando ele teve aquela visão gloriosa do rei assentado sobre o trono, o que Isaías falou aqui?
Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim. A primeira coisa que começa a acontecer dentro de mim e de você, quando a gente se permite ser tomado pelas coisas de Deus, pela glória de Deus, pelo ambiente de Deus, é mudança de pensamento primeiramente. Olha o que Isaías responde acerca dele: ai de mim. Isaías reconhece, aqui houve um reconhecimento do seu pecado, da sua humanidade, da sua fraqueza, da sua incapacidade diante de um Deus tão poderoso. Gente, vocês estão entendendo? Isaías viu Jesus, viu Deus, e diante daquela santidade, daquela beleza, daquela pureza, ele não conseguiu enxergar outra coisa senão ele mesmo, e reconheceu o seu pecado, a sua humanidade, a sua fraqueza. Ai de mim. Então, quando nós temos um encontro de verdade com Deus, com as coisas de Deus, começa aí um reconhecimento da nossa falha, da nossa humanidade. Nós conseguimos entender o quão pequeno nós somos diante de um Deus tão poderoso, o quão falho nós somos, e como nós somos dependentes dele, que se não for Ele, nada podemos fazer, como foi dito aqui em João: sem mim nada podeis fazer. Esse tipo de pensamento começa a invadir o nosso entendimento, quando a gente começa a se deparar com a santidade, com a majestade, com a pureza de Deus. Isaías reconhece aqui, e ele fala acerca dos seus lábios, e lábio vem falar de boca, e boca vem falar de coração. E a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E que tipo de palavra será que tem saído da minha boca, da sua boca? Os seus lábios têm dito palavras de bênção ou de maldição? Os seus lábios têm carregado palavras de gratidão ou de ingratidão? Os meus lábios, será que têm sido lábios de adoradora ou de murmuradora? O nosso desafio é se desprender desse tipo de pensamento, dessa cultura terrena, e buscar as coisas do céu. Então se permita e clame para que, se até agora o céu sobre a sua vida estava fechada, que ele se abra, porque ele se abrindo, você vai ter essa visão que Isaías teve. Eu e você vamos contemplar, vamos ver o trono, e quem estará sentado nesse trono? Jesus, Deus Pai, Deus Filho. Amém? Eu te convido nessa hora a se colocar de pé. Aleluia. Se essa palavra mexeu, falou com você em algum ponto, querido, eu gostaria que você desse um passo até aqui à frente. Aleluia. Como um ato de reconhecimento de que realmente até aqui os céus estavam fechados. Os motivos, você e Deus sabe. E à medida em que a equipe de louvor vai cantar um pedaço dessa canção, se permita, abra teu coração, verdadeiramente, e clame para que a partir de hoje os céus que estavam fechados possam se abrir sobre a minha, sobre a tua vida, e que possamos ver o Senhor assentado em um trono alto e sublime. Aleluia. Aleluia. Você que ouviu essa palavra e sentiu que falou com você, vem até aqui à frente.
Eu vou estar orando por você enquanto o grupo de louvor canta essa canção. E você, com seus olhos fechados, você vai falando com Deus, colocando diante dele o que até aqui tem te prendido e tem te impedido. Quais são os Uzias da sua vida que precisa morrer hoje? Uzias aqui pode simbolizar tantas coisas. És bem-vindo aqui em nosso coração. Uma direção. Aleluias. Espírito Santo, Deus, fogo consumidor. Espírito Santo, sem impedimentos, face a face, Senhor. Sopra, Pai. Sopra, Espírito. Te queremos, Deus. Sopra, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos livrar, a nos libertar desses pensamentos que nos aprisionam nessa terra. Na presença do Rei, sua glória está aqui. Sua glória está. Seu amor liberta. Seu amor nos liberta, Deus. Estás aqui, o trono de louvor. Oh, Espírito Sua Santo, presença me curou, fascinado. visita, Senhor, essas vidas que se prostram diante de Ti nesta manhã. Pela autoridade que há na Tua palavra. É a Tua palavra, Pai. É o Teu Espírito que nos convence. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas, em cada coração que se inclinou para a Tua palavra nesta manhã. Sopra, Espírito. Te queremos, Pai. Sopra, Senhor. Aleluia. Que os céus que estavam fechados até então, Pai, possam se abrir sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo. Que tudo aquilo que nos prendia até hoje, Pai, possamos ser livres, livres, Pai, livres, para que possamos provar da Tua glória, mergulharmos na Tua glória e sermos transformados, para que possamos cumprir também com o ID, Senhor, com uma convicção que só o Senhor pode trazer para o nosso coração. Abra, Deus. Aleluia. Nossa festa do nosso Deus, que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus, oh, aleluia. Que se abra os céus.
Deus. Abre o céu sobre as nossas vidas, Pai, à medida em que nós estamos nos permitindo. Abra, rompa com todas as barreiras, rompa, Pai, com todas as dificuldades e derrama sobre nós, Pai, do sobrenatural, do Teu amor, do Teu poder, da Tua presença.